Preencher a sua vida essa noite, amém? Para mim é uma alegria estar na igreja mais famosa de Vitória, amém? Igreja completando um ano, dentro da minha cultura, a cultura dos meus pais, a cultura coreana, o aniversário mais importante é o de um ano, né? Que Deus possa abençoá-los e continuar abençoando todos vocês. Eu trago também o abraço e o carinho da minha igreja, Igreja Presbiteriana Metropolitana, que comemorou também um ano de reuniões públicas. Nós estamos caminhando para a nossa organização, então somos duas igrejas ainda engatinhando no mundo, mas já desempenhando com relevância a missão de Deus, e você faz parte dessa missão, e Deus quer também falar com você hoje. Abra sua Bíblia por gentileza, no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 3, versículos 13 até o 19, e em seguida nós vamos dar um pulo para o versículo 31. Então, abra lá a sua Bíblia, Marcos capítulo 13, a partir do versículo 13. Desculpe, Marcos 3, 13. Marcos 3, versículo 13. Todos acharam? Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Sigamos para o versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Amém. Convido você a orar mais uma vez comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença e agora diante da tua palavra, ó Deus. Desnuda os nossos corações, fala conosco, ilumina cada um de nós com o teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou essas sagradas Escrituras e que está presente no nosso meio. Faz isso para a glória de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Uma pergunta inicial para todos vocês: qual é aquela pessoa que mais te conhece no mundo? Quem é a pessoa que mais te conhece no mundo? Não vale falar que é Deus, tá? Deus está pressuposto aí. Quem é, além de Deus, a pessoa ou as pessoas que mais conhecem você no mundo? Alguns dirão: é minha mãe, ou minha esposa, ou meus familiares, meus filhos. O fato é que não há ninguém que nos conheça melhor do que os nossos familiares. Se forem familiares mais íntimos e achegados, eles conhecerão muito mais da nossa vida do que nós mesmos conhecemos da nossa própria vida. E como todos nós podemos concordar, são os familiares que justamente sabem tanto da nossa vida, que sabem as coisas boas, quanto as coisas ruins. Aquilo que eu não tenho coragem de dizer sobre mim mesmo aqui, e eu não tenho obrigação de dizer, porque eu não sou pastor daqui. Se você perguntar para minha esposa, ela vai dizer, espero que não com tanta facilidade, mas ela vai dizer, né? Não, Paulo, ele tem qualidades, mas ele também não tem algumas coisas que ele precisa mudar e consertar na vida dele. Afinal, nós somos chegados, esposa, família, e família conhece muito bem um ao outro. E quando nós lemos de Apocalipse para trás, Gênesis, Apocalipse,
o tema da família aparece com muita frequência. Aliás, quando Deus criou Adão e Eva, os dois foram unidos justamente em laços familiares, para serem marido e esposa, e a partir dessa família, multiplicarem, gerarem filhos e povoarem a terra. Filhos, depois vieram os filhos, e eles foram preenchendo toda a superfície do mundo, baseado justamente nos núcleos familiares. Quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos justamente os povos da terra sendo divididos em famílias. Famílias que tinham chefes familiares, mas tudo dentro de configurações sociais menores, onde as pessoas se conhecem bem, onde há um vínculo de proximidade, que dá sentido à existência de cada um daqueles indivíduos. Para nós, a família é algo relevante. E são relativamente poucas as pessoas no mundo que nós podemos chamar de família. Geralmente são pessoas que carregam a mesma herança genética, o mesmo fenótipo, o mesmo sangue, ou pessoas que se ligaram a nós com um compromisso ou por meio de um pacto, seja o casamento, ou seja, todas as relações familiares que vêm por meio do casamento, que nos fazem ser famílias. E mesmo que na sua família tenha aquele tio chato, e eu com certeza sei que você tem um, diante de um estranho, você vai defender mesmo aquele tio chato. Por quê? Porque ele é sua família. Família é algo central no projeto de Deus também. E nessa noite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa identidade como discípulos de Jesus. E o que cada discípulo de Jesus, chamado na sua individualidade, de forma coletiva ajuntada, forma diante de Deus. Ou seja, cada um aqui foi chamado não para exercer de forma particular e individual a sua salvação, mas foi chamado para uma comunidade maior, que é a família de Deus. A família de Deus que hoje se reúne aqui na Igreja Presbiteriana Esperança para completar ou para comemorar o seu primeiro aniversário. A família de Deus que se reúne também ao redor de todo mundo, como a soma de todos aqueles que professam o nome de Jesus. Todas as pessoas são filhos e filhas de Deus? Dependendo do que você define como filho ou filha, a resposta pode ser sim ou não. No sentido de todos sermos criaturas de Deus e feituras do Senhor, assim, todos nós somos filhos, no sentido mais geral de Deus. Mas filiação específica é somente para aqueles que o Senhor de antemão conheceu, chamou e por meio do seu Filho salvou e por meio do seu Espírito nos trouxe a salvação, aplicou aquilo que Jesus fez na cruz e nos trouxe aqui. Todos nós chegamos de forma individual, não para permanecermos como indivíduos, mas para vivermos em Jesus a nova família de Deus. E é sobre esse tema que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje. Toda essa verdade é maravilhosamente contada pelo evangelista Marcos, nesse trecho, ou nesses dois trechos que nós acabamos de ler, sobre, em primeiro lugar, o chamado dos discípulos e, em seguida, sobre a reação dos familiares de Jesus quanto ao chamado do Filho de Deus. E nós lemos esses dois blocos porque é característico nos escritos de Marcos, o evangelista, aquilo que nós chamamos de sanduíche marcando. Eu sei que quando eu falar de sanduíche, muita gente vai ficar com fome. Mas Marcos, na sua forma de narrar, ele conta uma história, depois para contar uma outra história e depois retoma a história que ele começou lá no início. Então é como se fossem dois pedaços de pães e no meio tivéssemos um recheio. E é sobre esses dois pedaços de pão que nós gostaríamos de falar e de nos debruçarmos. Esse Jesus que Marcos identifica como o Filho de Deus. Esse Jesus da qual Marcos ele quer narrar. Esse Jesus que nos chama para vivermos
a nova família de Deus. O que esse trecho nos ensina? Em primeiro lugar, nós que somos discípulos, nós somos discípulos porque nós fomos chamados por Jesus. Veja só, do versículo 13 ao 19, nós temos o seguinte: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Nós não somos discípulos de Jesus porque nós tomamos a iniciativa e nós entramos com as nossas pernas no clube de Jesus. Nós somos discípulos e podemos dizer que somos discípulos porque o nosso mestre, o Senhor Jesus, antes ele nos olhou e nos chamou. Eu não sei por que Jesus me chamou. Eu não sei por que Jesus chamou você. Isso não é tão importante quanto o próprio fato de Jesus ter te chamado e ter te chamado para ser discípulo dele. Veja que os apóstolos que foram chamados por Jesus, eles tiveram a autoridade de pregar um evangelho, de expulsar demônios. Esses primeiros 12 discípulos que são nomeados, a partir de Pedro e terminando com o nome do traidor Judas Iscariotes, todos eles foram chamados individualmente para terem a sua identidade transformada, para terem a sua missão estabelecida, para serem pessoas diferentes. Aqueles que antes eram pescadores de peixes, agora seriam pescadores de homens. E era costume na época de Jesus, os grandes professores da lei, que nós chamamos de rabis, eles chamarem para si alunos que pudessem continuar o legado do seu ensino. Os rabis chamavam nos povoados os meninos mais inteligentes, nos seus 5, 6, 7 anos, aqueles meninos destacados que, dentro de uma educação rigorosa, podiam memorizar todo o Antigo Testamento de cor. Aqueles que poderiam acompanhar o seu mestre aonde quer que ele fosse. E não é à toa que na época de Jesus havia uma expressão para definir o discípulo. O discípulo era aquele coberto pelo pó levantado pelas sandálias do seu mestre. De tão perto que o discípulo estava do seu mestre, aonde o mestre ia, o discípulo estava lá para aprender a palavra de Deus, para ter a sua vida moldada e para que o exemplo do mestre fosse o seu próprio exemplo de vida. Mas veja que Jesus, embora ele seja mestre, ele não escolhe pessoas pertencentes a um alto gabarito social, não. Ele não escolhe pessoas com um QI privilegiado, muito pelo contrário. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples. Pedro, André, Tiago, João, pescadores. E tinham pessoas bem problemáticas lá. Tinha Mateus, que era cobrador de imposto. Quem gosta de cobrador de imposto? Desculpe se você é, mas eu acho que ninguém gosta de você pelo seu ofício. Nós tínhamos também Simão o Zelote, aquele que arranjava briga com todo mundo. Aquele que era o revoltoso, o revolucionário da turma era o Simão o Zelote. Ele também foi chamado para ser discípulo de Jesus. Mas o que realmente importa é que, independente do que somos, Jesus nos chama para sermos pessoas diferentes, seus discípulos. O verbo chamar aqui remete à ideia de escolher, selecionar. Ele chamou cada um dos 12 e os designou para uma obra, ou seja, deles representarem Jesus e fazerem as mesmas obras que Jesus fazia. Curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho. O nome de cada um deles era conhecido pelas pessoas, mas especialmente pelo próprio Senhor Jesus que os chamara. O discípulo verdadeiro é alguém chamado por Jesus para segui-lo. Nos evangelhos, Jesus repetidas vezes diz: segue-me. Segue-me.
Jesus estava chamando 12 homens que se tornariam nos seus 12 discípulos, 12 homens que mudariam o mundo a partir de então, 12 homens cujo legado nós ainda como igreja prosseguimos, continuamos. Só pode ser discípulo quem um dia foi chamado por Jesus. Você tem a convicção de ser discípulo de Jesus? Sabe por quê? Porque você crê que foi Jesus que te chamou. Isso não veio de você, foi algo dado por Deus. Meus amados irmãos, precisamos cumprir como discípulos de Jesus esse novo chamado sobre as nossas vidas, que implica nós seguirmos Jesus até as últimas consequências, até o último dia das nossas vidas, para honrar o bendito chamado que Ele deu a nós. Meus amados irmãos, quem somos nós para Deus nos chamar? Quem somos nós para sermos discípulos de Jesus? Mas independente disso, Jesus chamou você. E uma vez que nós somos chamados para sermos discípulos, o nosso dever é de nós honrarmos com a nossa vida esse bendito chamado. Jesus disse lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro discípulo não é aquele que acha que é discípulo, tampouco é aquele que se chama como tal, não. O verdadeiro discípulo é aquele que tem a convicção que um dia foi chamado por Jesus. E se Jesus te chamou, Ele nunca vai abrir mão de você. Se Jesus te chamou, Ele nunca vai abandonar você. Ele vai ser o seu guia, vai ser o seu companheiro por todos os dias da sua vida. Em todas as circunstâncias da sua existência, você pode descansar o seu coração, porque aquele que chamou é fiel para permanecer conosco até o fim. O discípulo de Jesus é aquele que foi chamado pelo nome, pelo próprio Mestre. É aquele que Deus, de antemão, elegeu para que nós pudéssemos seguir a Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, e eu chamo cada um de vocês como irmãos porque nós sabemos que todos nós fomos juntados dentro desse chamado, de sermos discípulos de Jesus. Você, como discípulo de Jesus, tem a convicção de que Jesus te chamou e tem a noção da importância desse chamado na sua vida? Jesus disse segue, e você simplesmente, impelido pelo Espírito Santo, disse, Senhor, eu vou te seguir. Mas a pergunta que fica, além de nós sermos discípulos de Jesus, é de como nós vamos seguir Jesus. O texto diz que nós somos discípulos porque Jesus nos chamou. E o passo adiante que o texto nos dá é mostrar como que nós exercemos o nosso discipulado. E Marcos nos ensina que o discípulo é alguém que está junto de Jesus. Jesus não chamou apenas eu e você para compormos a multidão para segui-lo. Jesus não chamou apenas uma grande torcida para gritar o seu nome nos estádios. Jesus, ele nos chamou com um propósito, que Marcos, de forma muito peculiar, deixa claro. O discípulo é alguém que foi chamado por Jesus Cristo para estar junto dele, perto dele, desfrutando dele, tendo comunhão com ele. Veja só de novo o que diz o versículo 13. Depois, Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Vieram para junto dele. Vieram para estar com ele. E foi por isso que Jesus os designou para serem apóstolos, para estarem com ele. E também no versículo 14, então designou 12, os quais chamou apóstolos para estarem com ele. Por que Jesus te chamou? Para que você esteja com Jesus. Para que você ande por esse caminho da vida, por essa jornada da existência na companhia de Jesus. 3 vezes nesses 2 versículos, nós temos a ideia de que Jesus chama
para manter os seus discípulos perto dele. Um perigo que temos é associar a palavra discípulo simplesmente à ideia de aluno. Quem é o aluno hoje? O aluno é aquele que senta e ouve o que o professor fala. Não precisa ter um relacionamento com o professor. Não precisa ser amigo do professor. Simplesmente senta e consome um conteúdo. O problema do nosso cristianismo é que muitas vezes nós nos colocamos não no lugar de discípulos, mas no lugar de consumidores daquilo que Deus tem a nos oferecer por meio da igreja. Você não senta para ouvir a mensagem para ser edificado. Você senta para ouvir a mensagem do pastor A, B, C, D, E e F, que são dispostos numa prateleira para você ser edificado. Mas será que essa edificação não é uma palavra chique de nós dizermos que nós estamos consumindo o evangelho? Não necessariamente o evangelho que transforma a nossa vida. Marcos nos aponta que o discipulado é muito mais do que transmissão de conhecimento. O discipulado que Jesus nos convida a experimentarmos é uma jornada de proximidade, relacionamento e intimidade. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos que o invocam. Perto está o Senhor. Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Qual foi a primeira mensagem que João Batista pregou? A primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependam-se, por quê? O reino de Deus está próximo. Deus quer estar próximo de nós. A despeito das nossas falhas, a despeito dos nossos pecados, das nossas esquisitices, das nossas manias, do nosso temperamento, da sua personalidade, Deus em Cristo Jesus quer ter um relacionamento próximo com você. E é por isso que Jesus te chamou para ser discípulo. As pessoas acham assim: Jesus me chamou para ser discípulo, para eu pregar o evangelho. Antes de pregar o evangelho, Jesus quer estar próximo de você. Pregar o evangelho é o passo 2. Antes, Jesus quer estar junto de você. Quer transformar a sua vida. Quer ser o seu melhor amigo. É hora de nos aproximarmos do Senhor Jesus, de chegarmos perto dele, de nos aproximarmos do nosso melhor amigo e por ele, por meio dele, nos achegarmos a Deus. De forma confiante, chegar perto do trono da graça pelo novo e vivo caminho que ele abriu. O discípulo que se mantém longe não é discípulo, é simpatizante. Que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Aliás, não é esse o motivo de nós estarmos aqui essa noite. Você não veio aqui para ser aluno. Você veio aqui para exercer o seu discipulado. Você não veio aqui para ouvir uma boa palestra. Você veio aqui para ter um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio do fundo do meu coração que você está aqui hoje porque existe um anseio em você de estar próximo de Jesus, de experimentar a comunhão no Espírito Santo, de perceber a profundidade do amor de Deus. E é para isso que Jesus nos chamou, para sermos seus discípulos, porque Ele de fato nos quer perto dEle. Precisamos ser cobertos pelo pó levantado, nos passos e pelos pés do Senhor Jesus. E para isso nós precisamos seguir Jesus de perto. Grudar em Jesus, colar em Jesus. Deixar que Jesus assuma o seu lugar de prioridade em nossas vidas. E enxergarmos todas as coisas na perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo. Que todos nós juntos possamos seguir nosso Senhor bem pertinho. Porque perto de Jesus é o nosso lugar. Perto de Jesus é o exato lugar do centro da vontade de Deus. Terceira coisa, e nós temos uma progressão aqui.
Jesus nos chama para sermos discípulos, e discípulos que andam junto dele, mas ainda, isso envolve o âmbito particular de cada um de nós. E a grande miséria da igreja é que nós paramos no agir particular de Deus nas nossas vidas, e nós não entendemos que o Evangelho prossegue, e que o chamado de Jesus é para muito mais além do que o próprio eu. Discípulo é alguém que obedece a Deus. O relato do chamado dos apóstolos tem uma interrupção a partir do versículo 20 até o versículo 30. Temos uma história lá, de uma confusão que acontece, mas o ponto é o seguinte, o ponto é que a mãe e os irmãos de Jesus aparecem nessa confusão, e sabe o que eles fazem? Eles vão lá até onde Jesus está, para levar Jesus de volta para casa. Por quê? Porque a mãe e os irmãos de Jesus estão achando que Jesus pirou. Jesus está fazendo um monte de coisa estranha. A fama de Jesus está chegando aqui em casa. A gente precisa pegar esse Jesus e levar para casa. Vamos internar ele. Vamos levar de volta. Veja que justamente aqueles que deveriam entender Jesus melhor por serem os seus familiares, são os que menos compreendem. E aqueles que são estranhos sentados ao redor de Jesus, compreendem mais Jesus do que sua própria mãe, do que seus próprios irmãos. E o texto diz, seguindo, que nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Olha só que legal. Gente, nos evangelhos, quem que chama quem aqui? Nos evangelhos a gente vê Jesus chamando os pecadores, Jesus chamando os discípulos. Aqui, quem está chamando quem? A mãe e os irmãos de Jesus estão chamando Jesus para levar ele aonde? Para casa. O que está acontecendo nessa história? À primeira vista não haveria nenhum problema dos familiares de Jesus procurarem Jesus, chamarem Jesus. Mas os familiares de Jesus não estavam lá chamando por qualquer coisa não, eles queriam tirar Jesus de cena, por não entenderem quem Jesus era e o que Jesus estava fazendo. Chamar Jesus para levá-lo para casa, porque diziam estar fora de si. A mãe de Jesus, que era uma mulher crente, Maria era crente, gente. Maria guardou tudo o que o anjo disse no seu coração. Jesus não foi compreendido nem pelos seus familiares, nem pela sua mãe, nem pelos seus irmãos. Eles estavam nem aí para o chamado que Jesus estava fazendo. Antes eles estão chamando Jesus para domesticar Jesus. Jesus, chega agora. Chega, vamos para casa. Vamos para casa. Jesus estava dentro de uma casa com seus discípulos, ensinando-os, enquanto seus familiares estavam do lado de fora, tentando impedi-lo. Que ironia, né? Os que esperamos estar dentro e perto de Jesus, dentro de casa e perto de Jesus, na verdade estavam do lado de fora, longe de Jesus, tentando de alguma maneira impedir o que Jesus estava fazendo. Mas Jesus estava chamando os seus discípulos. E os seus discípulos, aqueles que estavam ao redor de Jesus, eles sim, estavam compreendendo quem Jesus era, o que Jesus estava fazendo, e a dimensão da missão e da obra do Filho de Deus no meio deles. Jesus estava chamando os seus discípulos para levá-los ao lar verdadeiro, para conduzi-los à vida eterna. Diz o versículo 32, muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta importante para você. Quem era mais próximo de Jesus, naturalmente? Seus familiares ou aqueles que se sentaram ao redor de Jesus? Naturalmente, lógico que os seus familiares, mas não. O texto diz que quem estava mais perto de Jesus era quem estava sentado ao redor dele. Mesmo os familiares de Jesus
poderiam estar longe de Jesus. E aqueles que nunca haviam visto Jesus na vida, ao se sentarem ao redor de Jesus, se fazem mais próximos dele. Todos que estavam lá perceberam que os familiares de Jesus chegaram. E disseram assim para Jesus: olha, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Talvez Maria falou assim: ó, manda um recado para Jesus que eu estou aqui, eu estou chamando ele. Aí foi lá o correio e foi falar para Jesus: ó, sua mãe está lá. E então Jesus olha para todos e diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É uma pergunta retórica. E olhando para em volta para os que estavam sentados ao seu redor. Gente, nós fomos chamados na nossa individualidade para sermos discípulos de Jesus. Nós fomos chamados na nossa individualidade para andarmos junto de Jesus. E nós fomos chamados para que, junto a outros discípulos, sentemos aos pés de Jesus. A vida cristã não termina na sua individualidade, termina na comunidade. Termina na grande e na nova família de Jesus. Sentados todos ao redor de Jesus, eles olham para o Senhor, e o Senhor, olhando para eles, diz: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quer dizer que eu posso ser a mãe de Jesus? Não no sentido físico, mas no sentido de você ser família de Jesus, de você ser irmão de Jesus, de você fazer parte, ter comunhão com Jesus. É para isso que Jesus nos chamou. A verdadeira família de Jesus não é constituída pelas pessoas que têm o mesmo sangue de Jesus, o mesmo DNA de Jesus, o mesmo sobrenome de Jesus. Não. Jesus, ele redefine o que é ser família. Ninguém pode dizer que faz parte da família de Deus por ter nascido, por exemplo, judeu. Essa classificação já caducou com Cristo. Ninguém pode dizer que efetivamente faz parte da família de Deus por ser presbiteriano. Nós somos família de Jesus, porque Jesus nos chamou como discípulos. E nos chamou para todos nós juntos sermos e formarmos a família de Deus. A família de Deus é formada por discípulos que são chamados pelo Mestre, para estar junto com Ele, para se assentar ao seu redor, com o objetivo de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, nesse texto, não é uma tarefa meramente individual, é a missão da família. Por que que a igreja presbiteriana Esperança existe? Para que a igreja faça a vontade de Deus. Por que que Deus me trouxe aqui? Para que junto com o meu irmão, que também é discípulo de Jesus, nós possamos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus sozinho é difícil? Com mais um é mais fácil. Com mais outro fica mais fácil. E com a igreja toda vira um prazer que não dá para você narrar. Não dá para você discutir. Não dá para você descrever. No frigir dos ovos, o que nos faz parte da família de Deus é o relacionamento que nós temos com Deus, com Jesus Cristo, e o relacionamento que Ele nos permite ter com o próximo. Meu querido irmão, irmã, você está do lado de fora, chamando Jesus para domesticá-lo, ou você está do lado de dentro, sentado aos seus pés, com os seus ouvidos atentos ao que Ele quer mandar, ao que Ele quer determinar. Ou seja, você está atento para obedecer à vontade de Deus e se submeter a Ele. Você pode ser presbiteriano,
mas essa pecha não vai te salvar, porque você pode ser um presbiteriano do lado de fora de casa e não sentado aos pés de Jesus. Mas você pode ser o pior pecador do mundo, uma vez sentado aos pés de Jesus e junto com outros pecadores, são esses que receberão a grande herança, o privilégio de serem chamados família de Deus. É a esses que estão perto que Cristo considera como seus familiares. E, gente, que privilégio é fazer parte da família de Jesus. Você já imaginou você como sendo parte da família de Jesus? É um privilégio muito grande. E é a partir dessa posição que Cristo concede aos seus apóstolos a autoridade para pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus nunca manda gente sozinho, na individualidade, fazer essas coisas. É sempre dentro do contexto da família. É sempre um apoiando o outro. É sempre um orando pelo outro. É sempre um estando junto do outro. Por Jesus ser o Filho, é que por meio dele também somos filhos, não naturais, mas adotados por Deus por meio da obra e da ação do Espírito Santo, que hoje também te chama, se você ainda não é, para ser filho de Deus. Só quem é discípulo faz parte da família de Jesus. Família é quem está perto. Família é quem se conhece. Família são aqueles que se juntam para aquele bom churrasco. Família é aqueles que choram junto. Família permanece unida até o fim. Jesus nos chama para uma experiência familiar muito mais sublime do que a experiência familiar que nós podemos ter na nossa individualidade. Meus amados irmãos, nessa noite, o Espírito Santo nos chama por meio da sua palavra a termos a mais firme convicção de que somos verdadeiros discípulos chamados por Jesus de Nazaré para estarmos juntos de Jesus de Nazaré. E para aos pés de Jesus de Nazaré, todos nós podermos obedecer juntos a palavra de Deus, para que por meio de nós o mundo possa conhecer a fama de Jesus. No começo da mensagem eu falei que eu estava muito feliz em poder visitar a Igreja Presbiteriana Esperança, que é a igreja mais famosa aqui de Vitória. Mas a fama da Igreja Presbiteriana Esperança não pode estar em si, mas no fato dela anunciar para todos os cantos dessa cidade a fama do Senhor dessa igreja, que é a fama de Jesus de Nazaré, aquele que nos chama para sermos a nova e a abençoada família de Deus. Meus irmãos, a minha oração é que essa igreja possa ser conhecida por ser a família de Deus. Que essa igreja possa ser conhecida por ter discípulos aos pés de Jesus. Uma igreja corajosa para juntos pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Uma igreja que brilhe no meio das trevas que nos cercam. E que por meio dessa igreja, Jesus, e somente Jesus, possa ser exaltado e o seu nome possa ser proclamado. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por essa noite.